Então, olá, olá, olá para todo mundo. Já estamos aí ao vivo, né? E, como sempre, o pessoal do ao vivo aí dá um oi para dizer que está aí, né? Senão eu não vou saber. Fala assim, oi, põe um dedão assim. E a transmissão ao vivo aí no Facebook não é de boa qualidade não, mas a gente está tentando melhorar. Hoje vamos fazer umas coisas aí. E, aliás, por falar nisso, esse Wi-Fi que a gente usa para a nossa transmissão no Facebook também é da gente. Sabiam disso? Eu nunca falei. É do Roberto, que frequentava aqui, aí foi morar nos Estados Unidos. Está morando lá. Se aposentou e está morando lá. E quer continuar a assistir. Tem o interesse dele também, né? Mas o Roberto é um cara muito esforçado. É incrível. Qualquer evento que a gente faz assim do Bhagavad Gita, ele vai atrás. É aquele que faz aula no Skype lá em casa também. Ele que está cedendo o... Então, muito bom. Isso é muito bom, não é? Assim, cada um faz uma coisa. O Ricardo está ali já filmando, né? O Ricardo tinha que aparecer aqui também. Um dia você tem que vir aqui. Isso não é legal? Essa força, essa união. Cada um faz um pouquinho. A Francis trouxe hoje a nossa comidinha do dia, que é... Tem duas cestinhas, que são balinhas. E sabe por que ela se inspirou para balinha? Por causa da aula passada, qual foi o assunto? Tapas, austeridade, não é isso? E uma das vantagens, né, dos efeitos secundários de tapas é força que a gente ganha, não é? Força em sânscrito é bala. Pensando nisso, ela trouxe as balinhas. Então, as balinhas vão ficar aqui. E tem uma aqui no Krishna também, né? Tá. É maçã, não deixa de ser maçã. Maçã e morango. Ah, bala de maçã e morango. Tá bom. Então, não se esqueça no final do nosso encontro aqui, vir aqui e pegar as balinhas. Mas a Francis eu sei que ela vai tomar a iniciativa e vai distribuir, não é? No final. E quem tiver que sair antes, não se acanhe, pode vir aqui e pegar uma balinha. Não tem problema não, tá? Não fiquem com vergonha. O pessoal da apometria que tiver que ir, depois tiver que ir embora, também o pessoal da apometria, se quiser ir para a apometria e depois voltar, tá bom, pega a balinha também. E o Ricardo acabou de me dar um recado que eu não sabia. Que ali no outro lado da rua também tem uma casa de Padre Pio, né, que está meio assim ainda, né, em construção, mas já está funcionando, né? Então tem coisas ali já funcionando, que é na Rua Assunção. Qual é o número, Ricardo? 170. Tá. Lá, o recado que ele me deu foi que lá tem uma biblioteca. Vocês sabiam? Eu não sabia. Então é biblioteca mesmo. Vocês vão lá, pegam um livro emprestado, não tem custo nenhum, e depois devolvem. Tem aquele negócio de fichinha. E lá ele falou que tem livros coisas que a gente estuda aqui também. Tem Bhagavad Gita, não é? Eu não sabia. Eu vou lá dar uma olhada. Oi? Tem tratamento de animais também. Tem tratamento de animais? Ah, viu? Então, ela está dizendo que lá também tem tratamento de bichinhos, de animais, né? Presencial e à distância. Uau! Então vou lá tratar a minha gatinha. Eu não sabia. Que legal. Depois, quando eu souber das coisas mais assim, com detalhes, eu vou divulgando também aqui, né? E vamos para o nosso tema. Então, nós estamos falando sobre tapas, não é isso? O verso de hoje, nós estamos no capítulo 18, vamos começar o verso 7. Mas antes disso, deixa eu compartilhar algumas coisas com que eu converso. Sempre faço isso, né? Sempre compartilho, né? Eu tive uma conversa nessa semana, bem interessante. A moça falou o seguinte para mim: as pessoas estão notando a diferença em mim. Pronto. Era só isso que eu queria falar. Foi tão relevante isso na nossa conversa. As pessoas estão notando a diferença. Então a gente vem aqui, qual é o método? A gente escuta, vai para a rua
no dia a dia, principalmente, mas não necessariamente, nas horas de conflito da gente. E aí a gente aplica o conhecimento daqui, principalmente nas horas de conflito. E aí, um conflito, uma situação após a outra, a gente vai exercitando por nossa conta na rua, sempre se lembrando dos ensinamentos. Sempre se lembrando. Se esquecer, não adianta nada, certo? Então tem que se lembrar. Para se lembrar, tem que vir assistir, não é? Ou assistir aí pela internet, ou assistir os vídeos que o Ricardo posta no YouTube. De qualquer jeito, tem que assistir. E aí, aos poucos, não é de uma vez só, aos poucos a gente exercitando no dia a dia. Então, olha só, escutando o conhecimento, fica na memória, se lembra nos acontecimentos do dia a dia, principalmente dos conflitos, beleza? Então, esse é o exercício. Fazendo esse exercício no dia a dia, aos poucos a gente vai modificando. E aí, o que me tocou nessa conversa foi: as pessoas têm que notar a diferença. E se as pessoas não notarem? Não é bom. Vamos então combinar isso? Nessa semana, vamos ficar de olho se as pessoas notam a diferença? Mas vamos combinar o seguinte também: a gente não vale perguntar: você acha que eu estou melhor? Você acha que eu estou diferente? Todo mundo vai dizer que sim, né? Porque vai ter vergonha de dizer que não. Então vamos combinar o seguinte: a gente não vai perguntar. E vamos esperar os comentários. O que vocês acham? Pode ser? Ah, estava fechado ali embaixo? É. Toca. Ei, estava fechado? Mas e aí? E se tocar o interfone, eles não abrem, não? Tá. Então, beleza esse exercício? Sabe que isso me tocou tanto? Eu tive essa conversa, sei lá, acho que na quinta passada, a aula foi na quarta, né? Aí na quinta eu tive essa conversa, eu fiquei a semana inteira pensando nisso. E sabe o que me ajudou? O nosso estudo fala sempre de uma coisa chamada autocontrole, não é isso? A gente tem que estar se controlando, se observando o tempo todo. Aí eu fiquei me forçando, olha a coisa do ego. Como eu queria ser bem visto pelas pessoas, para eu ter um bom resultado, tirar uma nota boa no exercício, eu fiquei me forçando a ser diferente para melhor. Sabe, para eu ganhar mais estrelinha do Uber, sabe aquela coisa? Quantas estrelas você vai me dar? Aí eu fiquei sempre me forçando. Mas sabe que foi bom? Eu sei que não é a forma mais transcendental, sabe? Porque eu queria um resultado, e aí tem um negócio de ego, de envaidecimento também, e tudo. Mas no nível humano que nós estamos, até Meixo Sama falou isso, no nível que nós estamos, isso vale. Vale. Tá bom? Então, o exercício da semana é: quantas estrelinhas vamos ganhar dos outros? E uma outra coisa também, nas minhas conversas aí da semana. Olha, se lembra daquele assunto do girassol ao sol? Aliás, o vídeo já está no YouTube, o vídeo que o Ricardo filmou, certo? Já está no YouTube, a aula completa do girassol ao sol. Se lembra que nós falamos que o sol é a expansão? Não é? Expansão. É a hora que a gente se expande para o mundo. Só relembrando. E o girassol, o que é? A fase que nós estamos aprendendo, o autoconhecimento, nessas coisas. Na verdade, as fases se confundem, do girassol e do sol, acontece ao mesmo tempo dentro da gente. Mas quando a gente está no momento sol, a gente percebe claramente isso, todo momento sol. E a gente tem que dar uma forçadinha para a gente chegar nesse momento. Qual é a forçadinha? A gente não pode perder oportunidades de ações que nos levem à energia da expansão, certo? Só para relembrar rapidinho. Eu falei aqui que uma boa dica é observarmos nossos dons. E é interessante a gente sentir vontade de fazer, expandir os dons para as outras pessoas, não levar os dons para o caixão. O que eu estou fazendo aqui? Isso. Eu acho que esse é o único dom que eu tenho na vida.
Então, se eu não fizer isso aqui, eu vou fazer em algum outro lugar, mas eu vou fazer com certeza. Então, vocês pensem nos seus dons e não percam oportunidades para expandir. Isso foi uma das dicas que nós combinamos aqui, né? Um dos exercícios, não é isso? Beleza, mas o que eu queria falar é, quando tem duas pessoas solares, beleza? Uma pessoa, outra pessoa convivendo. Qual é a postura? Essa foi a minha conversa com a outra moça, né, durante a semana. Qual é a postura? Os dois sóis têm que reciprocar, não é isso? Se lembram disso, né, que eu falei, não é? E se não reciprocar? Não é bom. Os dois já são sóis. Só isso já é bom. Então tá tudo bem. Mas se reciprocar, aquela coisa aumenta muito. Eu não vou explicar de novo o que é. O que eu quero dar a mais? Qual é o plus? É o seguinte. Tem uma situação que uma pessoa recebeu uma coisa bem interessante da outra. E ficou eternamente grato. Esse foi um homem. Esse homem recebeu uma bênção de uma outra pessoa que é solar. Ou de uma instituição que é solar. Aí essa pessoa ficou eternamente, esse cara ficou eternamente grato a certas pessoas e também à instituição. E agora essa pessoa, ela começou a expandir o seu sol, reciprocando para essas pessoas ou para essa instituição. Entenderam? Então, a instituição expandiu para a pessoa. Essa pessoa, por gratidão, está até hoje expandindo para as pessoas e para a instituição. Até aí tudo certo? Que maravilha! Não é? O grande lance é, parou por aí. Parou. Essa pessoa continua dando a sua energia, o seu serviço, a sua gratidão para a instituição e para as pessoas relacionadas a ela. Mas, o que essas pessoas estão ainda reciprocando com essa pessoa? Nada. Essa pessoa ficou grata, está doando o seu serviço, e está doando, e ficou por aí. Aí eu conversei com essa pessoa, a pessoa falou, não, Marcelo, está tudo certo. Eu recebi bênção e eu estou fazendo, reciprocando. Não está certo, não. As pessoas têm que tornar a reciprocar com essa pessoa, engrandecendo ainda mais o primeiro ciclo de reciprocidade, entendeu? E aí essa pessoa, ficando mais grata, vai reciprocar ainda mais, ou com mais fervor, com mais felicidade. E o outro tem que voltar ainda mais. Não pode parar. Isso está no capítulo 3 do nosso estudo. Tem que ter sempre o giro. Eles chamam isso de giro. Giro. Inclusive a imagem que eles usam é um círculo mesmo. Eu acho que eles chamam de chakra ou mandala, não sei. Mas é algo circular, que nunca para. Então, um sol brilha para o outro brilha para esse brilha para aquele, e cada vez mais aumentam o brilho. Esse é um estudo do capítulo 3 sobre prosperidade. Prosperidade significa aumentar o resultado. Se não tiver um movimento constante e crescente, a prosperidade acaba. E aquela reciprocidade inicial que aconteceu, não é que ela vai se perder, mas vai ficar num patamar que não é interessante para a energia da prosperidade.
Prosperidade pode significar dinheiro, pode significar as coisas darem certo, entendeu? Os objetivos, tudo funcionar melhor. Já caiu a ficha de quem eu estou falando? Eu sei, eu acho que todo mundo já percebeu. Eu sei que você, né, com a melhor das boas intenções e com a alma boa que você tem, você falou na aula passada, não, mas eu recebi a bênção e estou aqui reciprocando. Sabe que isso teve uma hora que me caiu bem, porque eu percebi a sua boa índole. Mas uma outra parte me caiu mal. E eu comecei a digerir isso em casa, entendeu? E por uma sintonia em casa, na rua, qualquer lugar, comecei a digerir. Por quê? E aí, 2 dias depois que o Ricardo falou disso aqui pra gente, por uma sintonia, então ele falou isso na quarta passada pra gente. Então, sexta-feira, uma pessoa me ligou exatamente com esse questionamento. E aí eu comecei a falar com a pessoa e começou a sair da minha boca e tudo. E cada vez que eu fui falando para ela, eu nem sabia o que eu estava falando. E eu fui falando, caramba, isso está servindo para a pessoa, mas está servindo para aquilo do Ricardo, que ficou mal digerido aqui. Tudo. Sabe, foi uma sintonia boa. Então, você recebeu as suas bênçãos, Ricardo, e está aqui reciprocando. Não pode parar aí. As pessoas daqui têm que dar, vendo que você está reciprocando, tem que dar mais, tem que incentivar mais. E com isso, você vai brilhar mais, vai ter cada vez mais energia, o seu sol vai quase que explodir. Nisso, você doa mais, e aí a gente doa mais. Ricardo, tá lá na câmera, tá focado aqui bonitinho? Tá? Vem aqui. Vem aqui. Tá focado sentado ou a gente vai levantar? Sentado. Viu? A gente tem tecnologia muito boa. Viu? Ó, esse aqui é o Ricardo que faz as gravações pra gente. Coisa boa. Você sai aqui nesse microfone? Eu entro aqui. Viu que bonitinho? Ó. Então, o Marcelo, claro que ele falou uma coisa que ele refletiu e ele entendeu dessa forma e depois eu falei, cara, não, eu recebi. E agora ele falou de novo isso, mas que precisa reciprocar e isso está acontecendo aqui agora, com ele. Então, assim, a casa com ele. Então, assim, não está deixando disso acontecer, porque se eu vim aqui e resolvi filmar, ele que não sabe como isso aqui alterou a minha vida mesmo, entendeu? Então, assim, e até quando você me falou, das pessoas falarem, a minha esposa falou. Então, assim, é uma coisa que tá alterando. Então, talvez ele que não esteja noção, entendeu? Que legal! Muito legal. Faz isso não, cara, eu vou te falar todo errado, Marcelo. Muito bom. Valeu. Viu? Isso é muito bom, né? Muito bom. E isso a gente tem que levar para a nossa vida, viu? Casamento. Não pode parar de um reciprocar com o outro e aumentar sempre o outro. Trabalho, sociedade de sócios, chefe com empregado, empregado com empregado, empregado com a instituição, empresa. E isso aumenta a prosperidade, claro que aumenta. E aumenta mesmo, aumenta o dinheiro das pessoas, aumenta o dinheiro. E viu o que ele falou? Assim, eu nem estava me tocando numa coisa tão fácil, né, de perceber e eu não percebi. Isso está acontecendo através da gente com ele. E eu estava achando, não está acontecendo aqui, Ricardo. Você me falou uma coisa que é óbvio que eu não estava vendo. Viu que coisa boa? Que coisa boa. Então agora, o que eu pensei nisso assim? Hoje de manhã eu falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a marcar o Ricardo, cada elogio que vocês fazem para o Ricardo no meu Facebook, aí eu vou marcar ele, pronto. Aí ele vai saber, vai responder e tudo. Eu já vi que vocês não entraram na página dele para falar com ele. Então tudo bem, vocês entram na minha que eu marco ele. Tá bom? Beleza. A qualidade dos vídeos é outra, né? Tá ótimo. É outra. Maravilhosa.
É outra. Parabéns, Ricardo. Viu? A Ivone está elogiando o Ricardo. É que não sai nesse microfone aqui. Marcelo, olha só, quando você estava falando, eu estava pensando exatamente no que ele falou. Porque, assim, eu faço uma coisa, inclusive aconteceu, tem uma história aí, eu fiz uma coisa para determinadas pessoas, reciprocaram. Agora, depois vão surgindo outras pessoas pra gente, outras histórias da gente reciprocar. Não necessariamente só vai ficar nessa daqui. Viu o que a Francis falou? Agora tem que repetir para sair aqui. Ó, a Francis disse o seguinte, a gente vai reciprocando, né, sol com sol, pessoa com pessoa, e aí não só fica naquela energia de duas pessoas, acaba que acontece em outras situações com outras pessoas, e aí tudo vai se expandindo. Mas o objetivo não é esse, isso é prosperidade, isso é crescimento. Agora, uma dica, né, que eu já falei aqui, vou repetir, mas sempre é bom. Então, olha, quando a gente recebe uma coisa, uma energia, uma seta para a gente de um sol, a gente tem que reciprocar com esse sol, certo? Não é assim, você recebe uma coisa de alguém, então eu vou fazer uma caridade para o outro. Não é isso não. Você tem que expandir para aquela pessoa, certo? Importante isso, hein, gente? Recebeu daquela, reciproca com ela, com aquela pessoa, e não com outra pessoa, certo? Então, e aí o universo vai se incumbir. Existe a palavra incumbir? Então, o universo vai se incumbir de expandir o seu caminho, até você ser uma mestra. Depois você vai expandir para o universo. Esse é um papo muito louco mas isso existe, sabe? A expansão planetária, depois a expansão universal. Eu não quero entrar nessa onda agora, senão vai todo mundo embora. E até você chegar ao ponto de avatar. Que avatar você tem um poder de expansão enorme. Esse é o nosso objetivo. Um encontro transcendental. Que cresce, é transcendental. Então tem que ser um encontro que cresce. Tá bom? E as pessoas têm que notar isso na gente no dia a dia. Beleza? Beleza. Tá. E aí, ó, a Beth trouxe pra gente aqui, porque a Valéria, já passou o e-mail para todo mundo, dizendo que todo mundo que trabalha na casa, né? Dizendo que a nossa conta de luz está um absurdo. Isso está mesmo. E olha a sintonia, a Beth nos trouxe isso aqui. Não é? Cadê você, Beth? Tá aqui. Você estava ali. Trouxe isso aqui, ó, para quê? Para a gente rifar também, não é isso? E aí, como é que vai ser a coisa da rifa? Eu estou cheio de coisas para rifar. Ixi! Agora, Nossa. é que eu estou recebendo, eu estou reciprocando. Inclusive, assim, agora para agosto, para o seu aniversário, Chifre, tá bom. renúncia. Tá. Mas e como é que vai ser o esquema da rifa? Tem papelzinho para rifar? Tem, eu vou arrumar. Não, então, olha só. Isso a Francis já se propôs a organizar, né? Tornar operacional, não é isso? Então, hoje não vai ter rifa nenhuma. A Francis vai tornar operacional e aí no próximo encontro da gente, a gente vai distribuir os papeizinhos com as rifas, não é isso? Beleza. E agora, vamos começar com o nosso exercício de casa. Qual era o nosso exercício de casa? Estou contente que você veio. Tá? Qual foi o nosso exercício de casa? O filme, né? Então, quem não viu o filme, olha, eu vou dar spoiler, hein? Eu vou até enrolar um pouquinho, que quem quiser sair, pode sair, depois volta. O nome do filme é Whiplash. Qual foi o tema da aula passada? Austeridade. Austeridade. Você não viu, não? Não viu, não? Meu Deus. Então sai e depois volta. Saiu do Netflix? Mas está no YouTube. Não saiu não. Eu não vi.
Saiu? Como é que escreve? No Now. Ah, ela está dizendo que no Now tem, mas aí tem que alugar. Whiplash, eu não sei, eu trouxe até escrito aqui, mas... Ó, W-H-I-P-L-A-S-H. Whiplash. Mas aí não vale a pena mais assistir, porque eu já vou dar o spoiler mesmo. Olha, o tema da aula passada foi austeridade, não é isso? Eu enrolei aqui para quem quiser sair, saiu. Ó, ela saiu, depois chama ela de volta. Tá bom. Então, o que vocês acharam? Esse filme é sobre austeridade. Nossa Senhora. Caramba. E aí, de uma forma muito inteligente, esse filme é muito bom. Ele nos coloca um questionamento. Vale a pena tanta austeridade? O que vocês acham? Pode se manifestar. O professor, né, o careca, ele é um sujeito extremamente austero. Não é? É o cão chupando manga, né? E aí, vale a pena ou não vale? No filme, valeu a pena ou não valeu aquela austeridade? E agora? Olha, isso é um questionamento que a gente vê o filme e fica, caramba, e agora? Valeu ou não valeu? Por quê? Por que valeu? Porque o cara venceu, né? E aí? O que o professor queria? Descobrir, ele tinha até uma coisa obcecada por descobrir um talento enorme, algum músico, né, muito talentoso, não é isso? Não, a obsessão dele era pela perfeição da música. É, pela perfeição da música. Mas o que ele queria, o que ele falou? Ele queria descobrir um músico espetacular. Também ele queria a música dele perfeita, a orquestra dele em primeiro lugar e tudo. Mas ele falou, o meu sonho é descobrir um talento. E ele sempre citava um único exemplo, né, que era de, olha, tal pessoa que tocava bateria, sei lá o que, cometeu um erro. Aí um outro colega dele pegou um prato, não sei se foi bem assim, pegou um prato e vum, o prato da bateria. E, vum, jogou na cabeça dele. Bah! Não pegou, né? Se pegasse, estava morto, né? Mas jogou na cabeça. E aí o cara, a vítima, né, ficou tão chocado com isso que se empenhou para chegar à perfeição. E foi um baterista de nome, não é isso? Ele sempre usava esse caso como referência. E aí falou, vou aplicar a mesma didática. Caramba! E para todo mundo, o cara era o cão chupando manga. Assim, impiedoso, né? E teve, inclusive, um aluno dele, né? Você lembrou, ela também, que se matou. Suicídio. Não aguentou a pressão. Se você fosse o professor, você agiria dessa mesma forma? Olha, isso é um questionamento muito interessante no filme. O filme é tão inteligente que ele colocou pra gente um final feliz. Um final de sucesso pro garoto. Aquela a última cena da música, meu Deus, aquilo é de arrepiar. O garoto tocando bateria e tudo, e comandando, não, eu vou dar deixa, eu dou a deixa. E dominando completamente a situação ali. Né? E a coragem que ele teve para retornar e voltar a entrar no palco de novo, né? O filme nos deu um final feliz para essa situação. Então, valeu a pena ou não? O mestre dele, o professor, descobriu nele um talento. Ele queria tirar tudo daquele cara. Ele falou, esse cara ele tem que quebrar as
paradigmas dele, essa coisa que ele acha que ele não pode, mas ele pode, tenho certeza. Ele acreditou nele. E aí ele acreditou nele. O aluno falou, não, eu vou conseguir. Quando ele humilhou ele, falou, não, eu vou conseguir. Agora ele foi lá e conseguiu. Ele tinha aquilo, né? Eu imagino a Arjuna também, né? A Arjuna, na batalha, quando o Krishna falava para ele, escuta, você tem que ir, cara. Esse é a luta. E aquela era a luta deles. Agora, com a música, foi cruel. Teria saído da escola. Foi cruel. É. Você vê, daqui a pouco eu comparo com Arjuna, como é que Krishna agiu com Arjuna. Bom, eu vou deixar a resposta para daqui a pouco e vamos conversar a respeito, tá bom? Vamos conversar, tá bom? Olha, quando você sabe, se lembra de Sattva, Rajas e Tamas. A nossa melhor característica é Sattva. Quando estamos em paz, de bem com a vida, em comunhão com o universo. A nossa pior é Tamas. Então guarda esse nome, Sattva, Tamas. Eu vou sempre fazer assim, caso vocês esqueçam, eu vou sempre fazer esse movimento com a mão. Melhor qualidade, Sattva, e pior qualidade, Tamas. E a qualidade do guerreiro, de vontade de conseguir as coisas, é Rajas. Então eu vou sempre fazer esse movimento, tá? Para vocês não terem que ficar decorando sânscrito. Tum, tum, tum. Tá bom? Então, a primeira dica. Somente pessoas sattva podem usar da austeridade com outros. Somente pessoas sattva, lembra de sattva, santo, somente pessoas santas, sattva, podem fazer isso. E se for uma pessoa que não seja sattva, certo? Que não seja sattva, vai dar certo com outra pessoa? Pode até ser que dê, mas corre muito risco. E olha como o filme mostra os riscos. Um garoto, um aluno, se matou. Isso foi interessante? E o próprio aluno, o próprio protagonista, né, o garoto, o baterista, ele queria tanto aquela garotinha que vendia bala no cinema, né? Uma coisa tão singela, tão bom, ele chegou lá e saíram juntos, começaram a namorar. Caramba, ele terminou com ela. Ele chegou para ela e falou, olha, eu não vou namorar com você não, sabe por quê? Porque no futuro eu vou querer me dedicar à bateria, eu sei que você vai dizer que eu não estou dando atenção para você, que eu estou dando atenção para a bateria, então hoje já, antecipadamente, eu já termino com você. A garota ficou olhando, caraca, como assim? Nem aconteceu nada ainda. Agora, isso foi um resultado positivo? Quer dizer, ele estava num relacionamento gostosinho, bom, legal. E ele terminou com aquele relacionamento. Você lembra do exercício de Shiva, de término? A gente só pode terminar na nossa vida quando não existe mais luz naquilo que a gente está terminando. Quando o sol não está brilhando mais. Aí a gente pode terminar as coisas da nossa vida, não é isso? Você lembra disso? Quando o sol está brilhando ainda, quando existe vida na situação, não se deve usar o exercício de Shiva. Não se deve eliminar aquilo na vida da gente. Conhece isso? Se lembra disso? Então, olha, o relacionamento dele com a menina, estava ainda vivo? Estava uma coisa... Estava ou não estava? Estava. Ele terminou um relacionamento que estava vivo. E aí, ele sofreu um trauma, o garoto. Ele foi expulso, ele sofreu um acidente. Aconteceu um negócio lá com o professor, que o professor perdeu o emprego. Você vê uma série de situações ruins. A mão dele sangrava. Uma série, então começa a observar isso. Uma série de sequência de situações ruins. Ah, mas o final foi bom. Essa série de situações ruins, isso é interessante? Tá. Então, o primeiro questionamento é esse. Somente isso está
escrito. Somente uma pessoa sátua pode exercitar o seu discípulo com tapas. Certo? Uma cena do filme do Padre Pio, que uma pessoa que não era discípulo dele ainda, ele fez um questionamento, fez um comentário muito ruim, muito nocivo, que o Padre Pio enfiou uma bolacha nele. O Padre Pio foi austero, aliás, tapas literalmente, né? O Padre Pio foi austero nessa situação? Foi. Austeridade, mas foi austero? É uma atitude de austeridade, é claro. Mas a índole do Padre Pio é sátua ou tamas? Sátua. O que o Padre Pio quer? Que a pessoa melhore, um bom devoto, uma iluminação. Ah, legal, o professor também quer isso. O professor quer um bom músico. O Padre Pio quer uma coisa iluminada. Um sujeito iluminado, o cara macaco no seu galho, não é isso? O professor quer um bom músico, o Padre Pio quer um bom devoto. Só que a índole do Padre Pio é sátua. O do professor, não. Daqui a pouco vamos falar do professor. O que aconteceu com o cara que recebeu o tapa do Padre Pio? Ficou no tormento, assim, pensando a noite toda, não é isso? E no dia seguinte, depois de ficar uma noite pensando, sem dormir, voltou e se tornou um dos maiores devotos do Padre Pio. Permaneceu com ele até a morte, envelheceu ao lado do Padre Pio. E ajudou na difusão. Então, quando Jesus virou as mesas dos camelôs, né, na frente do templo, Jesus considerava aquele templo sagrado e aquele comércio do camelô não estava legal dentro do templo sagrado. E aí Jesus resolveu virar as mesas todas, né? Todos sabem dessa história. Isso foi uma atitude austera de Jesus? É claro que foi. Mas qual é a mentalidade, qual é a índole de Jesus naquela situação? Sátua, rajas ou tamas? Sátua. Como é que eu vou saber qual é a índole da pessoa? A gente vai se autoavaliar. Se a gente estiver com raiva ou com medo, não é sátua. Basta isso. Se a gente estiver com raiva ou medo, não vai ser sátua mesmo. Eu estou indo pelo negativo, tá bom? Porque se eu falar assim, olha, você tem que avaliar se você está com amor no coração, todo mundo vai dizer que está. Então, estou com raiva ou estou com medo, vale a pena eu ser austero numa situação, mesmo nesses exemplos todos que eu dei, o objetivo de todos esses eram nobres. O objetivo de Jesus, do Padre Pio, do professor, são objetivos nobres. Mas a índole de quem faz a ação de austeridade, se não for nobre, vai dar merda. Quando Jesus virou a mesa do templo, virou a mesa, ele estava com raiva? Aí vocês vão falar, pode estar, pode não estar. Então eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Quando um pai e um filho, quando o filho faz uma coisa que é perigosa, tipo, o filho tem mania de brincar com faca. Vai que o filho foi um gladiador na vida passada, aí fala assim, faca, a espada, aí fica brincando com faca, né? Fica mordendo, Aí o pai fala, não, você não vai brincar com faca. Aí o filho pequenininho, né, criancinha, insiste em brincar com a faca, aí o pai resolve dar uma chapuletada, enfiar um tapa naquele menino. Não vai rolar. Aí, pá!
para que o filho não brinque mais. Esse pai está com raiva do garoto? Não está, não. Ele não está com raiva do garoto. Ele daria vida para o garoto. Ele tem um amor enorme pelo garoto. Estou falando na situação, estou criando a situação, entendeu? Pode ser que até que ele esteja com raiva, realmente seja um cara alucinado, queira matar o filho. Mas estou falando de uma pessoa, um caso normal. Aquilo vai gerar um bom resultado? Vai. Ah, Marcelo, depende, não depende não, vai gerar. E quando eu estiver com raiva de alguém, ou com medo, e der o mesmo tapa, quando o Padre Pio deu um tapa na cara do futuro devoto, ele estava com raiva do devoto? Não estava, não. Ele estava com amor enorme a um outro ser humano. E por esse amor, ele deu um tapa, assim como o pai dá um tapa no filho. Ele viu que o devoto, né, estava como se estivesse brincando com uma faca, algo que era ruim para ele. Ele não queria isso. Então, a primeira dica é, a gente tem que avaliar a nossa índole diante de uma atitude austera. E se a gente não souber avaliar, a dica é, não faça a atitude austera, porque o resultado pode ser bem ruim. Ficou essa dica aí? O que geralmente acontece na nossa vida é, quando a gente está mais irritado, é que nós tomamos atitudes mais austeras. Não é o que acontece? E geralmente dá merda. Então, o nosso estudo aqui, o Bhagavad Gita, né, sempre mostra uma palavrinha, autocontrole. A gente tem que sempre estar se policiando, se autocontrolando. Opa. O Patanjali colocou, existem várias palavras em sânscrito para autocontrole, mas Patanjali escreveu yama. Então são os yamas. Yama é o seguinte, ops, isso eu não vou fazer não. Então tem ops, né? Ops, não vou fazer não. Dá vontade de eu ser austero, mas eu falo, ops, não vou ser não. Isso é um yama. São coisas que nós temos que nos controlar. Então, sempre o autocontrole. Esse autocontrole, um yama, vai nos enobrecer, com certeza. Ah, Marcelo, mas aí eu vou ficar traumatizado na minha vida. Pelos nossos estudos aqui, se eu ficar só nesse yama, pode ser que traumatize mesmo. Mas aí, pelo nosso estudo aqui, seguindo outros ensinamentos que nós vemos aqui, não tem como ficar traumatizado. A nossa vida tem que ser assim, ó, e não uma coisa dura. Beleza esse exercício, então? Se eu não souber me analisar, na dúvida, eu não faço a ação de tapas. Maravilha? Aí o que a Mônica falou? E a austeridade com a gente mesmo? Não é nem um exemplo da gente aqui. Mas eu até poderia alongar esse assunto, mas vou responder dentro desse contexto que eu estou falando. Esse exercício que nós estamos fazendo, viu? É bom interagir. A Mônica fala uma coisa, é bom isso. Quando a gente faz esse exercício, está claro para vocês que a gente está se autoamolecendo, a gente está amolecendo o nosso coração. Até falei com você sobre amolecer o coração, não é? Então, está claro que a gente está amolecendo o nosso coração? E essa austeridade toda agora não vai valer a pena. E o maior beneficiado é a gente mesmo. Nosso coração vai ficando macio, aos pouquinhos. Olha só. Aquele garoto do filme, o aluno, o baterista, o aluno de bateria. Tudo bem, no final do filme,
ele mostrou um grande talento. Ele foi vítima, né, entre aspas, ele foi fruto da austeridade excessiva daquele professor, que não estava em sátua. O professor. Aquela austeridade na vida daquele garoto ainda jovem, pode ser que vamos lá. Ele conseguiu exercer, ele conseguiu fazer aquela música. Ele conseguiu ver, eu sou um grande talento. Mas entrem na sutileza da situação. Ele, o garoto, está feliz? Ele está feliz? Ele está assim? Hein? Respondam. É tão claro que ele não está feliz? Pode acontecer. Aquele garoto deve ter o quê? Uns 20 anos, 20 e poucos, não é isso? Pode acontecer, 19? Pode acontecer que ele continue assim a vida inteira e chegue aos seus 60 anos. Quando ele chegar aos 60 anos, ele vai falar, caramba, eu sou um grande baterista, reconhecido mundialmente, mas não sou feliz. Não sou feliz. E aí, eu não sei se é esse o caso, né? O Robbie Williams se suicida. Não sei se foi esse o caso, mas que ele suicidou. Isso ele condiciona a felicidade dele apenas no exercício baterista. Se ele condicionar a felicidade, o Daniel está perguntando, se ele condicionar a felicidade dele apenas no exercício da bateria. É aquela noção de plenitude que você falou aqui, tipo, você se sente pleno dando aula, seja que você de outro lugar. Aí o Daniel está perguntando, vai que ele se sente pleno, o universo dele está tão fechadinho, né? Que foi boa pergunta, que ele se sente pleno naquilo. Aí ele tem uma ilusão que ele está bem ali. Mas ele está bem? Não está, ele está obcecado, não é? Não é? Não está claro que ele está obcecado? E aí o universo, certamente, claro que isso vai acontecer. Vocês conseguem enxergar que aquilo não é a felicidade absoluta? Ah, não consigo enxergar, não. Então, olha só, vou inventar histórias, isso não foi filme não, tá? Ele está lá tocando bateria, aí começa a envelhecer, 30, 40 anos, minha felicidade está nisso, eu sou o cara mais feliz do mundo. Aí ele tem um acidente de carro e aí perde uma das mãos. Cadê a felicidade dele? Se o cara está condicionado à felicidade apenas na sua realização como o melhor baterista do mundo, quando ele perder uma das mãos, está claro que ele vai perder a felicidade, não está? Sim ou não? Então vai uma boa dica, que também está no Bhagavad Gita e nos Vedas, muitas vezes repetido. A verdadeira felicidade, ela não depende de nada. Tá essa dica, então, essa é a resposta. A verdadeira felicidade, ela existe por existir. Ela é inata ao ser. Existe a palavra inata, não existe? Tá. Então, ela é inata, ela é do ser. Então, o ser já existe no ser, no espírito, essa felicidade. O nome dessa felicidade, em sânscrito, a felicidade do espírito, da alma, é Ananda. A felicidade condicionada, em sânscrito, é Sukha. Tá bom? Então, olha como o sânscrito é sutil e inteligente. E uma língua feita para conversarmos sobre a transcendência. Qual é, na nossa língua ocidental, a palavra que distingue felicidade condicionada da felicidade inata ao nosso ser? Existe a palavra felicidade. Só isso. Na inexistência de uma palavra disso, porque a nossa índole ainda é muito materialista, e a nossa língua não está preparada para uma profundidade espiritual. Então, na nossa imaturidade de língua, os autores traduzem essa felicidade inata ao ser como bem-aventurança. Todos os autores traduzem como bem-aventurança. Mas é uma tradução muito infantil, de uma língua muito infantil,
muito materialista. Mas o sânscrito, ele diz, a felicidade incondicionada, aquela que nós temos dentro da gente, pelo ser, a felicidade do ser é ananda. A felicidade condicionada é sukha. É claro que um ser de consciência grandiosa, ele é sempre feliz. Ele é Ananda. Isso é o objetivo do universo com todos nós. E o único objetivo dos Vedas, o maior objetivo dos Vedas, é que a gente atinja Ananda. Que a gente expanda a nossa consciência até a gente ser, de fato, feliz. Então, qual é o objetivo do nosso estudo aqui? Sermos, de fato, felizes. E quem não quer ser feliz? Um dos primeiros textos que eu escrevi para a revista era esse. Quem não quer ser feliz? Interrogação. Foi um jornalzinho, acho que da Urca, nem lembro. Então, quando o garoto, ou qualquer um de nós, quando nós estamos realizando a nossa felicidade exclusivamente a um fato, é claro que esse não é o objetivo do universo, não é? Nós estamos no quadradinho de Sukha. É certo que o universo vai nos expandir para Ananda. Algo vai acontecer, provavelmente algo doloroso de conflito, para que a gente expanda para Ananda. No caso do garoto, se ele está um grande baterista, com 30, 40, 50 anos, nossa, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, ele vai ter um acidente e perde a mão. Ele vai falar, minha felicidade acabou. Só que a nossa índole não aceita a infelicidade. A gente, por um tempo, sucumbe à lamentação, à vitimização. Tá certo? Vitimização. Foi. Histórico de trauma com a mãe dele e ele pôs isso em prova em um dos momentos. E depois disso, acho que ele ficou tão machucado que ele queria provar para ele mesmo, para todo mundo, que ele era melhor naquilo que ele estava fazendo naquele momento, porque ele tinha um trauma que eu acho que ele não quis enfrentar. Isso. Uma muleta. Tá, eu já vou abordar isso aí. Legal. Mas só um instantinho. Então, sempre quando a gente tiver fechado no quadradinho de Sukha, é certo que o universo vai fazer eventos materiais para que a gente expanda a nossa consciência. Beleza? Isso pode vir através de um sofrimento, geralmente é. Mas também pode vir através de uma expansão da consciência, aplicando o conhecimento no dia a dia. Olha a sintonia aqui. Essa imagem representa o quê? Saraswati, o nome dela é Saraswati, que representa o conhecimento. E ela está cantando, está tocando o instrumento. O nome dele é Vina ou Vina. É um instrumento de cordas, está aqui. Então ela canta, o instrumento se expande para a gente através de doçura, através de uma coisa boa, graciosa. Então, através do conhecimento, a gente pode expandir nossa consciência e sair do quadradinho de Sukha para Ananda. E aí não seria necessário ele ter um acidente para deixar de tocar a bateria. Mas vamos supor que ele tenha um acidente. A nossa índole, nosso instinto animal de sobrevivência, faz com que a gente não admita para a gente mesmo ficar na merda por muito tempo. A gente atura ficar na merda um tempo. Mas esse tempo tem um limite. Tem uma hora que a gente fala assim, caramba, eu tenho que sair dessa merda. Estou de merda até aqui, daqui a pouco eu me afogo. Sabe? A gente atura isso um tempo. Pode ser várias encarnações. A gente atura ficar na merda por um tempo. Mas tem uma hora que a gente fala... que animador. Tem uma hora que a gente fala assim... Chega! Esse chega! Enquanto a gente não diz chega, a gente faz o quê? A gente se lamenta. Oh, que mundo ruim! Oh, como eu fui infeliz!
Ó, que como Deus foi cruel comigo. Gente ruim não acontece isso, gente boa acontece, ó. Se eu fosse ladrão, ó, ladrão tá vivo. Eu sou o cara direitinho, trabalho, sou bom baterista, perdi a mão. Ó, enquanto a gente está aceitando a merda na gente, a gente fica nessa energia, entendeu? Qual é essa energia de bebê? Sátua? Não. Rajas? Ou tamas? Tamas. Enquanto a gente está na merda e não queremos sair, a gente está na inércia de tamas. Beleza? Mas chegou uma hora que a gente fala, chega. Nessa hora, a mão do garoto nasce de novo e ele vira baterista? Não, a mão não vai nascer, cara. Não vai nascer. Mas quando ele diz chega, o que vai acontecer com a mente dele? Ele vai procurar outros artifícios dentro dele, dentro da psicologia, do pensamento, das emoções dele. Ele vai procurar outros artifícios para buscar a felicidade. Afinal de contas, ele disse chega. Essa busca de outros artifícios para a felicidade, isso é uma expansão da consciência. E o universo fez com que aquele garoto, preso em Sukha, tenha dado um passo a mais para Ananda. Sukha é a alegria, a felicidade condicionada. O contrário de Sukha é Dukkha. Dukkha, eu não sei se pronuncia Dukkha ou Durkha. Tem um H ali, tem um aspirado. Mas eu vou falar Dukkha. Dukkha. Então, Sukha é coisa boa. Eu estou tocando bateria. Dukkha é... Ai, perdi a mão. Aconteceu uma coisa ruim. Aí eu falo, é ruim. Então, olha só o sânscrito. Alguém aprisionado em Sukha, pode ser que o universo transforma esse Sukha em Dukkha, para que ele atinja Ananda. Entenderam a língua? Agora eu vou fazer uma pergunta. Ananda, o contrário de Sukha é Dukkha. O contrário de Ananda é? Ananda, o contrário de Tamas é Sattva. Ananda não tem contrário. Que profundo isso. No dicionário de sânscrito, não tem uma oposição a Ananda. Olha só, eu não vou abordar agora, mas olha só qual é o contrário de morte? Vida? Não. O contrário de morte é nascimento. Qual é o contrário de vida? Vida não tem contrário. Não é interessante? A vida é eterna e sempre existente. E não existe o oposto de vida. Existe o oposto de nascimento, que é a morte, e de morte, que é o nascimento. Qual é o oposto da felicidade relativa? A infelicidade, que por definição é sempre relativa. Qual é o oposto da felicidade absoluta? Nada. Porque ela existe no ser. O ser tem 3 características. Sat, Chit, Ananda. Outro assunto. Mas Ananda é da gente. Existe em nós. Em todos nós. Isso existe. O que nos separa de Ananda? Os véus. Que os Vedas chamam de os véus de Maya. Então, pessoas que sofrem loucamente, estão sofrendo com o único objetivo da expansão da consciência. Aquele garoto que perdeu a mão, não perdeu o filme, não é esse não, tá? Estou dando spoiler errado. Que perdeu a mão, ele vai falar, caramba, eu perdi a mão. Ele vai enxergar como uma coisa ruim. Mas na visão do absoluto, aquilo é ruim? Porque aquilo vai gerar nele uma expansão na consciência. E aquilo é bom. Então, pelo amor de Deus,
não se lamentem pelos dukkhas da vida. Certo? Não se lamentem pelo que nós julgamos ser ruim. Porque mesmo isso é bom. E como enxergar que isso é bom? Entendeu? Nesse exemplo da mão, como enxergar que isso é bom? Estou lembrando de um, eu não vou conseguir lembrar o nome do filme, que é um cara que era cirurgião. Já vou falar com você, peraí. E aí também acontece algo assim que ele não pode mais exercer cirurgia e o filme é o contrário. O filme ele vai pra merda no fundo do poço. Ah, Lembrar o filme. é do super-herói da Marvel, o Senhor do Tempo lá, eu sei qual é. Aí ele vai lá pra merda, isso, é isso mesmo. E aí depois ele vai lá... Doutor Estranho. Isso, Doutor Estranho. Aí ele está falando assim, como é que a gente vai enxergar que o dukkha é bom? Como é que a gente vai enxergar que aquela coisa que está acontecendo é boa? Não tem como não. Olha só, no primeiro momento, não tem como não. A gente vai viver, a gente vai se lamentar, a gente vai ficar afogado na merda dizendo, ó vida, ó dor, ó céus, não é isso que é? E a gente vai sair da merda por causa disso? Não, a gente só vai se lamentar. E quem é que vai dizer que o poço de merda é bom? Ninguém vai dizer isso. Todo mundo vai dizer, o poço de merda é ruim, afinal é um poço de merda, não é? Então, quando é que a gente vai ver que é bom? Geralmente, olha, pode ser através do conhecimento, Sarasvati, vou esperar até o Ricardo levantar, pode ser através do conhecimento, pode ser, mas é muito raro, está escrito no texto que isso é muito raro. Geralmente, a estratégia do universo é o quê? O cansaço. Quando a gente, foi o que eu falei, quando a gente chega ao cansaço, a gente busca outras estratégias para chegar à felicidade. Aí, a gente enxergou que aquela coisa é ruim? Não. Não enxerga. É difícil pra caramba. É muito difícil mesmo. Tanto é que nem é uma exigência do texto isso, entendeu? A gente vai vivendo e vai começando a criar outras estratégias para a felicidade. E a gente chega lá. E aí, quando a gente chega lá, a gente olha para trás e vê, eu não estava enxergando aquilo. Só aí. Mas aí a gente já chegou no nível maior, entendeu? Quando a gente está no nível menor, a gente não enxerga não, cara. Não enxerga não. Pode ser, depende do histórico de cada um. Vai que a gente já está há 30 encarnações no poço de merda. E agora a gente diz, estou a fim de sair. E nesse estou a fim de sair, mais 30 encarnações nesse estou a fim de sair. Aí, hoje estamos aqui, e aí a gente escuta o ensinamento desse e fala, eu enxerguei. Enxergou porque já tem 60 encarnações aí. Mas é difícil, isso que o Daniel falou, é quase impossível. Na hora do conflito, a gente não vai enxergar não, a gente vai ver aquilo como algo ruim mesmo. Tudo bem. Vamos aplicando os conhecimentos no dia a dia. Qual é o nosso conhecimento? O nosso exercício. Se lembrar desse conhecimento diante dos sofrimentos. A gente aplica e aos poucos os véus de Maia vão caindo e aos poucos a gente vai entrando no caminho transcendental. E mágica? Não, Marcelo, eu quero uma mágica, eu quero mais rápido. Não tem! Olha, só um instantinho, Mônica, só um instantinho. Não tem mágica. O pessoal que quer mágica, gente, eu sempre repito isso aqui, não tem. Cara, passe espírita, tudo isso é ótimo, eu faço e recomendo. Passe espírita, desobsessão, qualquer tratamento que vocês imaginem, qualquer um. Todo mundo quer mágica. Não tem. Mas melhora? É claro que melhora. Assim, dá um certo alívio. Mas a mágica não tem dia a dia, é isso. Beleza? E por isso que eu sempre proponho exercícios. Eu vou fazer uma sessão de sei lá o que numa sala qualquer. É bom fazer. Mas se não aplicar o conhecimento no dia a dia, começamos a aula assim, começamos nosso encontro assim. Se não aplicar, não vai rolar. O Ivone vai fazer uma cirurgia amanhã. Tá sofrendo pra caramba, com dores pra caramba.
Eu sei que eu sou amigo da Ivone. Tá com dores sérias, né? Sérias. Dores até perigosas. E aí, ela tem essa consciência e está tendo a oportunidade de aplicar esse conhecimento no Dukkha dela. Eu sei que ela aplica. Eu sei que ela aplica. E ela vai sofrer uma cirurgia amanhã. Eu quero que todos nós, né? Todos nós agora, lancemos uma bênção sobre ela, para que toda a luz do mundo esteja sobre ela nesse período. E para que ela atinja o objetivo transcendental que essa situação está querendo dela. Certo? Então, vamos lá. Ama, Senhor Deus, ama, Senhor Deus, ama sobre ela o seu amor. Que horas que vai ser? E que horas que vai ser? 10h30 da manhã? Todo mundo. Viu? Essa coisa boa, todo mundo junto, vibrando, isso é muito bom, viu? Uma energia de amor, né? A gente faz as coisas juntos aqui, né? O Daniel fez o nosso painel aqui, coisa boa. Todo mundo junto, e todo mundo junto agora vai vibrar amanhã, às 10h30 da manhã, para a cirurgia da Ivone, certo? Compromisso feito? Vocês entenderam bem tudo isso que nós falamos aqui? Isso são coisas assim muito importantes. O capítulo 18 ele repete muitas coisas que nós vimos, tá bom? As pessoas que estão aqui mais dentro falam, já falou isso. Mas o capítulo 18 tem essa coisa, ele faz um pecado. Ele faz. A didática do capítulo 18. Quando acabar a retrospectiva, depois vocês vão ver. Ele vai atingir níveis assim muito transcendentais, viu? Vocês nem imaginam. Fala, Carol, finalmente, né? Não, é dar um exemplo do pianista brasileiro que a gente está vendo. Ele teve uma doença, ele foi para os governos das mãos e ele teve que ser. Muita gente foi inventar, ele sofreu muito, tinha dores e maestro. Ele colocou uma transformação da vida dele, ele descobriu na alimentação. Acho que tinha que ver. Quer dizer, ele teve um sofrimento, né? E acabou tirando um bom fruto desse sofrimento. Tem toda uma história. É um filme. É muito lindo esse filme. Marcelo, Jesus já falava que às vezes você se pergunta muito o porquê do acontecimento, mas que nós deveríamos, na verdade, pensarmos o para quê que esse fato está acontecendo na vida da gente. Isso foi um ensinamento dele que realmente, na verdade, nós não colocamos em prática no dia a dia, né? Até porque eu acho que quase todos nós viemos de uma educação religiosa da qual você tinha que sofrer para você ascender, né? Então, hoje nós vemos aqui que não é esse o caminho. Né? Existe outro caminho que não era esse que a igreja queria que nós seguíssemos, né? Então acho que nós somos fruto um pouco disso, né? Então não perguntemos por que isso está acontecendo na minha vida, e sim para que isso está acontecendo, né? O Gabriel está colocando um plus aí, né? Ele está dizendo que Jesus falou que, estou falando para o microfone de lá perto, Jesus fez uma sugestão para a gente. Não fique se questionando muito. Pergunte assim, por quê? Para quê? Não é isso? Para que isso está acontecendo na minha vida? O objetivo sempre será, a meta, a resposta a essa pergunta sempre será a transcendência, a expansão da consciência, numa visão mais ampla, a felicidade absoluta. Certo isso? No próprio filme, ele primeiro ele acende, ele vai ser parte do orquestra, depois acontece tudo, ele sai, porque o menino era muito austero com ele mesmo era muito austero. Aí passa um tempo e o universo faz esse reencontro com o professor,
E aí veio andando aqui. Sim, sim. Assim, para eu responder a sua pergunta, eu teria que responder a sua também. Esse seu questionamento é muito bom. Mas se eu entrar no seu questionamento da dança agora, eu vou ter... Tipo, o filme mostra o que você acabou de falar. Desuca, caduca, e depois ele vai pro mundo. Sim, sim. Mas o que vocês estão falando assim é que ele já era uma pessoa austera por motivos anteriores, né? A educação dele, coisas que ele cresceu na dele, em relacionamento com a mãe, isso o garoto já tinha uma seriedade que ele queria vencer os objetivos, assim, que você falou, né? Isso, eu só não vou comentar agora. Eu vou comentar, mas eu não vou entrar na profundidade espiritual da coisa, tá bom? Porque já que está acontecendo, quem sou eu para dizer que não é para acontecer, né? Tem que seguir o curso, né? Maravilha. Ele é assim, ele já é uma pessoa com tendências à austeridade, garoto. Como é que eu vou falar isso sem entrar na profundidade espiritual? Por uma incrível sintonia, eu estava traduzindo justamente esses versos hoje, versos finais do capítulo 18. Estava traduzindo no sânscrito para o português, justamente para falar sobre isso. Lá no final. Então, olha só. É difícil falar isso de uma forma rasa, assim. Mas quando algo tem que ser trabalhado na gente, quando algo tem que ser trabalhado na gente, aquilo tem que ser trabalhado. Então, se eu sou uma pessoa austera, de forma nociva, aquilo tem que ser trabalhado em mim. Porque o espiritual, a nossa essência espiritual, essa é uma coisa assim. Quando a gente está assim, vocês acham, imaginem, entre no desenho animado, imagine o coração de Deus. O coração de Deus, o centro de tudo. Não é bem assim, mas imagine o coração de Deus. Eu estou usando até uma linguagem védica para isso. Uma pessoa assim, ela pode estar no coração de Deus. Agora, uma pessoa assim, igual aquele professor, ela está no coração de Deus? Tem que atingir um estado mais puro. O que tem que ser trabalhado no espírito de pessoas, naquele professor também? Tirar isso dele, não é? Amolecer o coração para se tornar algo assim. Para que isso aconteça, essa pessoa, sim, para que isso aconteça, situações têm que acontecer na nossa vida para nos dar oportunidade de trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Então, o garoto, ele se tornou uma pessoa austera, encontrou o professor para estimular essa austeridade nele, para ele trabalhar aquilo dentro dele, não é? Então, a vida daquele garoto teve uma sequência de acontecimentos para tornar ele daquele jeito, para que o universo pudesse trabalhá-lo da forma que ele precisa ser trabalhado. Então, essa sequência de acontecimentos que levou o garoto àquela personalidade foi
ter uma mãe assim, assim, assado, que sei lá o que, fez alguma coisa com o garoto e ele ficou com aquela coisa de querer vencer. Então, o universo está preparando o garoto para ele ter uma certa personalidade para, em cima daquilo, iniciar o trabalho espiritual. Então ele teve pais que o levaram àquela personalidade. Os pais estão errados numa visão dentro do quadradinho? Sim, os pais estão errados, mas os pais nunca estão errados. Os pais são pessoas imperfeitas que nos levam exatamente ao ponto que nos constrói a nossa personalidade para que a gente seja trabalhado a partir dali. Não existe erro. Todos os nossos medos, os traumas, tudo que nós queremos superar, buscar ou não, tudo isso nos constrói para que o universo nos trabalhe. Não existe erro. Então, tudo que a mãe dele fez com aquele garoto, para que ele tivesse aquela personalidade, está certo. Porque se não fosse aquela personalidade, nenhum daquele exercício, nenhum daquele acontecimento na vida do garoto ia servir para nada. Quer ver uma pessoa muito austera com ele mesmo? Judas. Um grau de austeridade tão grande. Ele não aceitou aquilo e se matou. A Mônica falou, uma pessoa muito austera com ele mesmo. Ele se matou. Outra pessoa muito austera, Pedro, que negou Cristo 3 vezes e se condenou profundamente por isso, mas não se matou. Continuou o caminho dele de forma transcendental. E Judas continuou o caminho dele de forma transcendental? Claro que sim. Porque qual é o contrário da vida? E ele continuou tendo as experiências dele na vida. Paulo, o apóstolo, que não foi o apóstolo, né? Foi posterior a Cristo, fez muitas coisas que ele passou a considerar como ruins. E ele também se automartirizou por essas coisas que ele considerava ruins. Então ele, uma pessoa muito austera, se trabalhou para transformar aquela austeridade em algo muito bom. Como Pedro fez e como Judas não fez. Uma boa dica. Aquele professor, para a gente finalizar a interpretação do filme, aquele professor, ele é sátua? Ele é tamas? Ele é rajas? Ele quer conseguir o objetivo dele. Ele quer porque ele quer conseguir o objetivo dele. Ele é um guerreiro. Ele tem machado, uma espada na mão, uma metralhadora, um fuzil, uma baioneta. Ele tem uma bomba atômica na mão, mas ele quer conseguir. Isso no tarô é a carta do diabo. Quem sabe jogar tarô, o diabo é exatamente isso. O diabo, ele vai conseguir o que ele quer, não importa, ele vai conseguir. Ele quer impulsionar a empresa dele, ele vai impulsionar a empresa dele, e ele vai mesmo, puta que o pariu, mas ele vai! Esse é o diabo, entendeu? É a carta do diabo, do tarô. O estudo do tarô é bem interessante. Antigamente dava aula de tarô, mas vai. Aí o que acontece? Esse professor é o diabo. Ele não vê limites para a atuação dele. Esse professor é o puta que pariu, não é? Você olha o filme e fala o tempo todo. Ele é o professor, puta que pariu.
Você não está enxergando ele como uma carta do diabo no tarô? Isso é Rajas, porque o diabo é Rajas. Rajas. Mas olha só, o Rajas, dentro do mundo Rajas, ele pode ser Sattva ou Tamas. Aquele é o Rajas Tamas. Estão entendendo a linguagem dos Vedas? Então a gente vai se autoanalisar dessa forma. Aquilo é Rajas Tamas. Não é bom. E se fosse Rajas Sattva? É o que Krishna faz com Arjuna. Arjuna é um soldado, um guerreiro. Qual é a posição inicial do guerreiro? Arjuna, na guerra. Eu quero vencer essa guerra. Eu quero. Krishna está em Krishna está em Sattva. Ele vê o amigo dele, o discípulo. Nessa hora nem sabia ainda que era um discípulo. Eu, Krishna, vou levar o meu amigo e discípulo a Tamas, a Rajas Tamas. Ele é Rajas. Eu vou levá-lo a Rajas Sattva. Porque eu, Krishna, estou em Sattva. E aí ele viu que o amigo dele é Rajas. E o objetivo dele é: eu vou levar o meu amigo a níveis superiores dentro do que ele é. Ele é Rajas, eu vou transformá-lo em Rajas Sattva. Rajas Sattva. E aí começou a falar com Arjuna sobre ele mesmo. No início do nosso estudo é assim, é Krishna falando para Arjuna sobre Arjuna. E fala com ele sobre karma, dharma, o que ele tem que fazer na vida, o objetivo transcendental de tudo dentro dele, da felicidade relativa, da felicidade absoluta, o quanto o desejo dele por ganhar a guerra, na verdade, o aprisiona, não é libertador, é um aprisionamento. Então a libertação seria uma felicidade independente do desejo de ganhar a guerra, independente do resultado. E vai conversando sobre Arjuna, com Arjuna sobre Arjuna. Ele não fala para Arjuna: lute, seu babaca! Pá! 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 Seja um guerreiro! Pá! 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 Sabe? Não é isso. Mostre quem você é! Pá! Pá! Não é assim. E se fosse assim, Arjuna ganharia a guerra? Poderia até ganhar, mas ele ganharia a felicidade absoluta? Então o que Krishna fez? Viu o melhor dentro de Arjuna, valorizou o que ele tem de melhor, viu o pior, fez com que o próprio Arjuna enxergasse o pior dentro dele, mas de forma boa. Veja que esse seu pior não é o pior, não é aquela coisa. O pior é algo que tem que ser lapidado e trabalhado. Não enxergue isso que é ruim como ruim. É algo bom que eu estou te mostrando que tem que ser trabalhado para um objetivo maior. Então ele pega Arjuna, o melhor e o pior dele, trabalha com todo o amor do mundo, estimulando Arjuna à transcendência. E com o filho, com os amigos, com relacionamentos de trabalho, relacionamentos amorosos, é a mesma coisa. A gente tem que estimular o outro ao melhor. E dependendo do Dharma, a gente vai apontar, fazer com que o outro enxergue o que ele tem ainda que o separa da felicidade absoluta. Mas a gente tem que dizer que essa felicidade não sou eu que vou dar para você. A felicidade é inata ao espírito. Mas ela é sua, ela é sua. A única coisa que nos cabe é enxergarmos o que nos separa da felicidade absoluta.
quando a gente lidar com alguém, a gente tem que estimular o outro o melhor dele, dentro dos limites dele. E se for nosso Dharma, a gente tem que rezar, ou falar, ou desejar que aquela pessoa enxergue o que ainda o separa da felicidade absoluta. Só que o que geralmente a gente faz é o seguinte: eu vou dizer para você o que você faz que está me incomodando. Esse é o ser humano, entendeu? Então, eu vou botar uma música aqui pra gente fechar. Como foi bom a gente falar desse filme, não foi? Oi? Pode falar. Para evoluir? Esse tipo de coisa tem que passar por situações específicas para evoluir, o está falando, qual a diferença dessa abordagem para o Espiritismo? A diferença da nossa abordagem para o Espiritismo? É Kátia? Ah, a televisão sempre está presente, então. Mas você tem que vir um dia aqui, se você morar no Rio de Janeiro. Olha, só que eu estou com essa diferença da gente que a gente está falando aqui para o Espiritismo. É que eu não sei. Eu teria que. Eu não me sinto apto para falar isso, entendeu? Porque eu teria que falar onde está, em que livros espíritas estão as coisas, sabe? Eu posso falar a minha opinião, o que eu acho sobre isso. Mas não vai ser uma opinião tão qualificada assim. O que você... Então eu vou deixar essa pergunta para você mesmo. Pegue o que a gente conversou hoje aqui, encaixe na filosofia que você gosta. Veja se dá para fazer essa compatibilidade. Todas as filosofias são iguais? Não são. Tem filosofias que são superiores, tem filosofias que são inferiores. Ah, tudo é igual? Não é não. Isso é uma besteira que as pessoas falam. O mundo é formado por diferenças. Veja você, se a filosofia que você acredita, julgue você mesmo. Se é inferior ou superior a isso. Ah, não, todas as filosofias levam ao mesmo? Não levam. Por que não? Porque as pessoas têm níveis diferentes e precisam de níveis filosóficos diferentes. Tudo é igual? Valendo. Isso é mentira. No mundo, tudo é diferente. Nada é igual. Nada é igual a nada. Existem coisas melhores e filosofias melhores e filosofias piores. Faça uma autoanálise e veja em qual nível você está. Certo? Observe. Mas não entre na balela, vou repetir, tudo é igual. Não é. Não é. As pessoas são diferentes e precisam de filosofias de diferentes níveis. Veja, Kátia, com toda a humildade do mundo, aonde você se encaixa. Né? E Jesus falou, aonde você se encaixa, aonde você acha que aquilo te alimenta, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aí fica. Certo? Mas faça, por favor, estou te pedindo por favor, faça uma introspecção de tudo que nós conversamos. Aliás, isso pode ser para todo mundo. Por que eu escolhi essa música aqui hoje? Om Mani Padme Hum, para a gente fechar. Porque Om Mani Padme Hum, eu falei aqui no coração de Deus, não é? Como se fosse um conto de fadas. Om Mani Padme Hum significa isso, o coração de Deus. Ó, Mani é pedra preciosa, Mani, certo? Padme é o Padma, é a flor de lótus. A flor de lótus, tá vendo? Isso aqui é uma flor de lótus. Padme é uma
pedra preciosa, que significa, simboliza o miolinho da flor de lótus. Todas as divindades, todas não, muitas, elas são representadas como se estivessem no coração de Deus, no miolinho da flor de lótus. Então, Mani Padme significa o miolinho da flor de lótus, que simboliza o coração de Deus, o que há de mais sagrado do sagrado do universo. O ponto que a gente tem que chegar. Certo? Então, bons exercícios pra gente, não é?